Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Metabooks. Hoje nós estamos no episódio de número 5 da segunda temporada. O tema é Conectando Gerações, Mercado do Livro Conectando Gerações. Nós vamos conversar com 3 convidados de diferentes gerações de profissionais do livro. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E para conduzir essa conversa, convidamos a Karina Pino. Karina, bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito legal te ver. Essa amizade vai de alguns anos aí. Fazia tempo que a gente não se via. Continuamos nos vendo pela metade, eu diria, porque online não é ver de verdade. Mas quebra um galho. Quebra um galho na saudade. É isso aí, é isso aí. A Karina, ela é jornalista. Alguns de vocês talvez a tenham conhecido no tempo que ela trabalhou na CBL, outros do tempo que ela trabalhou na Rocco, mas a Karina me contou que ela não gosta de apresentar os participantes, ela gosta que os participantes se apresentem. Então eu vou começar fazendo isso com ela. Karina, se apresenta para a galera e na sequência você chama os convidados de hoje. Eu hoje vou deixar vocês 4 na telinha e eu volto no final para me despedir. Karina, beijo, obrigado. Beijo, Rick. Obrigada a você pelo convite. Bom, meu nome é Karina, como vocês já devem ter visto. O Ricardo me deixou nessa saia justa de me apresentar. Eu sou jornalista, fui editora durante muito pouco tempo, quando eu trabalhei na Rocco. Mas a maior parte da minha vida profissional eu trabalhei com curadoria de conteúdo. Trabalhei em algumas bienais na equipe de curadoria, e a última Bienal de São Paulo, ao vivo, né, presencial, eu fui curadora da Bienal de São Paulo. E hoje sou gerente de comunicação da Storytel, um aplicativo de audiobook. E estou aqui com Isabel, Daniel e seu Alfredo, que eu não consigo chamar de Alfredo, e ele vai brigar comigo em breve, eu sei. E aí... Bom, vou passar para vocês se apresentarem, que eu acho que é mais do que eu ficar lendo o currículo aqui. Vocês podem falar o que vocês mais gostam de falar sobre vocês. Então, primeiro as damas. Isabel, por favor. Olá, olá. Fale um pouquinho de você. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo aí, né, da Metabooks, enfim, que fez esse convite super bacana para a gente ter esse bate-papo, que vai ser bem gostoso. É difícil falar assim, né? Tipo, a minha tendência é faz uma pergunta. Então tá bom, vamos fazer diferente. Como é que você chegou nesse mundo dos livros? Eu vou perguntar para todo mundo assim, aí, mas pensa que você tem que se apresentar com essa primeira pergunta. Pode então deixar. É uma pergunta desafio, é uma pergunta tricky, vá. Legal, não, pode deixar. Foi bem por acaso, assim, na verdade. Eu, enfim, para falar um pouquinho, então, já entrar no nível mais pessoal, eu fiz jornalismo e letras, e a minha tendência era mesmo seguir a carreira de jornalista, que eu sempre gostei, sempre admirei, até hoje sigo lendo, gosto muito, enfim, dessa área de comunicação, do jornalismo, mesmo do jornalista, a figura do jornalista investigativo e tal. E eu fui, por acaso, parar como assessora de imprensa na COSAC Naif, na época que eu era estudante ainda de jornalismo, a convite do Augusto Massi, que era meu professor de literatura brasileira na USP, que eu fazia letras lá, e ele sabia que eu fazia jornalismo, eu tinha feito uma matéria com ele para o jornal da PUC, etc, etc, e aí ele me chamou para fazer uma entrevista, e eu entrei na COSAC por esse canal de assessora de imprensa. E, claro, né, assim, bem novinha, eu acho que eu tinha 20 anos, e me formei com 21, então foi isso mesmo, com 20 anos, e aí eu comecei a entrar nesse mundo editorial, né, porque para fazer a divulgação das obras, né, e especialmente numa editora como era a COSAC, a gente tinha que
aprender muito sobre o objeto livro, então conversava muito com o autor, conversava muito com a equipe editorial, escrever os releases, era bastante minucioso, o grau de exigência na editora também era muito alto, que me fazia estudar paralelo, né, ao trabalho, então juntou as duas vontades, assim, né, o pezinho acadêmico que eu tinha com essa vontade de trabalhar e de produzir. E aí, pouco a pouco, eu fui sendo escalada também para fazer a parte de literatura infantil, que era uma área infantil e juvenil, uma área que estava começando, já tinha um catálogo, mas era um catálogo com poucos títulos ainda, e era meio sem dono na editora, não tinha um editor específico, tinham tido alguns editores, mas não tinha naquele momento. E aí eu fui começando a pôr um pezinho no editorial, um pezinho na divulgação, e aí quando eu vi, eu já estava editando livro, fazendo divulgação e ocupando esse lugar do editor que faz de tudo um pouco, né? Não só edita o livro, mas cria a campanha, ajuda a criar a campanha, está perto dos livreiros, né? Desde então de escolher uma obra até, enfim, acompanhar essa obra, a vida dessa obra aí nas livrarias, no mercado, na imprensa, etc. e tal. Então, foi uma escola muito bacana, essa da COSAC Naif. No fim das contas, eu fiquei na COSAC durante 12 anos e evolui muito lá em termos de carreira, né? Quando eu saí, eu era diretora do Núcleo Infanto-Juvenil, então o Infanto-Juvenil foi crescendo também, foi gostoso isso, porque eu fui crescendo junto com a editora, né, e com colegas maravilhosos, como a Vanessa Gonçalves, que a gente trabalhou 9 anos juntas no editorial do infantil, a equipe de design, enfim, para começar a dar nome aqui, vai fugir gente, melhor não me comprometer. E paralelo a isso, eu sempre tive o meu pezinho na academia também, então eu fiz meu mestrado em literatura francesa, aí depois que a história de literatura infantil se consolidou um pouco mais, eu comecei a fazer doutorado em teoria literária com Marcos Mazzari, e aí eu tive uma oportunidade de ir para a Alemanha, fazer um pedaço do doutorado com uma bolsa de estudos em Munique, num lugar super bacana, que é um centro de pesquisa infanto-juvenil, e deu, enfim, o destino quis, o universo quis que as coisas se encaixassem muito bem, porque na época da bolsa foi a época que eu saí da COSAC. Aí eu fiquei num hiato, que na verdade eu estava me dedicando ao doutorado, e quando eu voltei para o Brasil, eu entrei na FTD, que é onde eu estou até hoje, tendo uma outra experiência de mercado editorial, né, o mercado de educação, que é muito complexo, que está sofrendo agora uma revolução gigantesca, então, ao mesmo tempo que tem um desgaste da gente ter que produzir alguma coisa que faça sentido nesse momento de muita incerteza, está sendo um momento de muito aprendizado também, de novas tecnologias, novas possibilidades, enfim. Então, o meu escopo aumenta um pouquinho dessa parte de lidar com literatura infantil e começa a entrar em novas tecnologias, novos materiais, enfim. Então acho que era um pouco isso, para começar. Sim. Foi ótimo. Seu Alfredo, meu querido, que saudade de você. Se apresente. Olha, saudades minhas. Faz tempo que a gente não se vê, saudades do seu trabalho de curadoria. E bom de tê-la aqui. Espero que você não nos esprema demais. De forma alguma, só com carinho. Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória. Como vocês sabem, a Melhoramentos é uma empresa familiar e que tem múltiplas atividades. E eu sempre quis trabalhar na área editorial, e quando eu fui fazer faculdade, não existia cursos de comunicação e de editoração. Então, fui fazer jornalismo, que era o que era mais próximo à área de editoração. Eu fiz jornalismo e, em seguida, eu fiz o meu mestrado em administração de empresas, na GV, para ter também a formação
como administrador de empresas. A minha vertente dentro do ramo editorial sempre foi mais na linha o que o americano chama de publisher e não de editor, né? Que isso, infelizmente, na língua portuguesa não se separa. Em português é editor tanto a pessoa que publica e que cuida da área, vamos dizer, mercadológica, comercial, etc., quanto a pessoa que dita o livro e que trata do conteúdo. Então, basicamente, a minha linha sempre foi mais para o publisher do que a linha editorial propriamente dita. Isso, meu irmão, que é basicamente um editor no bom estilo antigo de editor inglês ou americano. Dentro da editora, dentro do ramo editorial, eu tinha ainda depois, sob a minha responsabilidade, também a gráfica, que hoje já não temos mais, mas tínhamos a gráfica, e a um determinado momento, como eu cuidava da área mercadológica da empresa, passei também a cuidar da área mercadológica do restante da empresa, que era a área de papel. Vocês veem assim, uma formação bastante diversificada. Paralelamente a isso, me dediquei com muito afinco à atividade gremial, vamos dizer assim. E fui, desde 78, comecei a participar na Câmara Brasileira do Livro. Fui depois presidente da Câmara Brasileira do Livro, fui presidente da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, do Grupo Interamericano de Editores, o diretor da IPA, União Internacional de Editores, e também participei da fundação e fui seu presidente da BDR, a cuidar da parte de proteção dos direitos autorais. Enfim, uma longa carreira na área gremial, que, aliás, sempre foi tradição da família. Meu avô foi um dos 12 fundadores da Fiesp. O fundador da Melhoramentos foi o criador da Associação Comercial de São Paulo e o criador, inclusive, da Caixa Econômica aqui de São Paulo. Então, esse aspecto gremial está muito na raiz da própria empresa. Então, esse é do modo geral. Hoje sou conselheiro da Melhoramentos, não sou mais, fui presidente da Melhoramentos durante 20 anos, hoje sou só conselheiro. Hoje nós temos um conselho que tem 5 conselheiros independentes e 5 que são da família, de forma que, na medida, a transição aí também já está indo para uma profissionalização completa da empresa. É isso. Muito bem. Adorei chamar uma participação gremial. Eu nunca tinha associado Câmara Brasileira do Livro, Associação Gremial. Achei maravilhoso. Vou usar a partir de agora, quando eu falar meus anos de CBL. Tá bom. Pode ser que alguns não gostem. Gremial. Pode ser. Mas eu achei elegante. Eu gostei. Daniel, sua vez.
Bom, vamos lá. Eu comecei no livro de uma maneira bastante involuntária, como personagem da minha mãe no primeiro livro infantil dela. Ela, enfim, acho que se inspirou numa brincadeira de um amigo da minha escola, que eu era gordinho e tinha pintinhas, né? As pintinhas eu tenho até hoje, mas agora eu já sou um pouquinho mais magro. Então ele me chamou de 00 Alpício. 00 era por causa das bochechas, o Alpício por causa das pintinhas. Um cara bastante criativo. E aí ela se inspirou e escreveu esse livro, que, por incrível que pareça, foi publicado em 78, se eu não estou enganado, e está até hoje em catálogo, continua sendo vendido. Enfim, a partir daí, 10 anos depois, dou um pulinho, meu pai abriu a editora Contexto, em 1987, e eu comecei a trabalhar com ele a partir dessa data. Fiquei uns 3 anos na editora junto com ele, e depois saí, enfim, eu me formei também em administração, e saí, fui, enfim, segui uma certa carreira pessoal, e depois voltei para a editora em 95, saí em 90, voltei em 95, aí já um pouco mais maduro, não, né, ainda jovem, mas um pouco mais maduro, e aí a partir daí eu assumi toda a área que não é edição na editora Contexto. Então, a partir de 95, eu comecei a tocar, enfim, não é uma editora grande, mas é uma editora que a gente modelou bastante bem para a gente ter uma separação boa entre o editorial e todas as outras áreas. E a isso eu reputo também a excelente relação pessoal que eu tenho com meu pai durante todos esses anos e até hoje, porque cada um cuida do seu canteiro, né? Então, é claro que a gente fala o tempo todo um com o outro, mas cada um sempre teve liberdade para tocar as suas áreas. Um pouquinho mais para frente eu fiz mestrado também sobre livros digitais, né? Apesar de estudar e gostar muito das soluções de livros digitais, e isso eu falo de uma maneira ampla, inclusive audiobooks, para mim eles são considerados livros digitais também. Nessa época, caiu nas minhas mãos um livro sobre autopublicação. Eu já conhecia a autopublicação, mas eu não tinha tanta intimidade com o setor, e era um livro que tacava o pau nas editoras de autopublicação americanas, todas elas, todas as grandes e as mais importantes, e explicava por que cada uma era muito espertinha na hora de fazer os livros para os autores. Cada uma tinha o jeitinho de, vou usar uma palavra bonitinha, enganar os autores de alguma maneira para tirar um certo proveito deles. E a partir daí eu comecei a pensar em abrir uma editora de autopublicação. Estudei durante muitos anos essa possibilidade, preparei a editora Contexto para eu poder ficar mais ou menos metade do meu tempo numa outra empreitada, e em 2016 eu abri a Labrador, editora Labrador, que é uma editora de autopublicação. Ela não é um braço da Contexto, só eu estou como sócio e mais hoje uma funcionária nossa ganhou uma participação também, mas não é um braço da editora Contexto, é uma editora independente da Contexto. Isso foi em 2016, então a gente faz na Labrador uma autopublicação bem caprichada, tanto na parte editorial quanto na parte de distribuição, é algo que é mais ou menos inédito aqui no Brasil. E depois, ano passado, a gente começou, esse sim está ligado à editora Contexto, o Instituto Contexto, que é uma... Ó, tem um gato aqui entrando, querendo participar da live também. Gente, participação especial. De animais podem acontecer por aqui também. No caso aqui, podem ser latidos. Podem acontecer. Isso pode acontecer, é justo. Vai ficar participação sonora. Então, só para terminar, a gente abriu, na verdade, eu ainda não abri o Instituto Contexto, eu tenho uma parceira que é a Fernanda, mas o Instituto Contexto está fazendo cursos a partir dos livros e dos autores da editora Contexto. São cursos de ensino à distância da editora Contexto. Resumindo, acho que é isso, imagino que você vai ter depois outras perguntas, e aí eu posso, enfim, aprofundar um pouquinho mais. Sim, obrigada, Daniel. A minha primeira pergunta acabou que misturou com a apresentação de vocês, e que era como vocês caíram no mercado editorial. Eu acho que dois, tipo Daniel e Alfredo por histórias familiares, e Isabel meio que por acaso. Eu diria que a minha história também foi meio por acaso. Então, jornalista que caiu ali. Mas já misturando com o tema de encontro de gerações, e até o briefing que eu recebi do Ricardo e da minha chará, da Karina,
que é Baby Boomers, geração Z, Y, W, etc. Eu até tenho uma piada que eu contei para o Ricardo, que quando eu vi uma vez um artigo no LinkedIn, eu sou de 77, né? O finalzinho da geração da Isabel também, que é, eu fiz dever de casa, gente, que é, nós somos, Isabel, geração Y, os millennials. E que aí, no caso, como eu sou o finalzinho, a gente é Matusalênio, assim, porque, na verdade, eu cresci sem internet, sem computador, sem nada. Então, tudo foi acontecendo enquanto eu estava crescendo. Então, eu lembro de eu ir para o curso de inglês, estar no telefone em casa com uma amiga e não querer desligar. E meu sonho era ter um telefone que eu pudesse ir até a porta do curso de inglês. E, de repente, esse sonho se realizou, entendeu? E as coisas foram acontecendo e a gente se adaptando. Então, a gente não é a geração que já nasceu e já sabia deslizar o dedo por uma tela, mas, assim, a redação do meu vestibular foi o que é a internet. Olha, era uma coisa muito estranha. Era o que é a internet. Eu tinha que saber o que era e falar sobre aquilo numa redação de vestibular em 1995. Então, era muito... Eu fui crescendo e as coisas estavam acontecendo. E aí eu vi que o termo é Matusalênio, né? Porque não é millennium ainda, mas está dentro dessa caixinha de millennium, entendeu? Então, pensando nisso e usando o Baby Boomers, que seria do seu Alfredo, geração X, que seria do Daniel, e Y/millennium, que seria da Isabel, mas não, tipo, colocando de forma radical, porque existe, por exemplo, os Matusalênios, que seria o meu caso. Como é que... A minha é dinossauro, Karina. Dinossauro? Tá. Então seria o Dinoboomers. Dinossauro. Eu acho assim, eu vi um certo encaixe, mas eu queria ouvir de vocês, porque, tipo, quem sou eu na fila do pão para falar assim, olha, a vida de vocês se encaixa aqui. Se eu mesma não me encaixo na geração que falam que eu sou, tipo, eu não me sinto nem um pouco millennium. Diante assim, eu não cresci com computador, eu cresci jogando bola. Então, o Baby Boomers é o tempo de experiência em uma mesma empresa, a vocação para ficar a vida inteira trabalhando numa mesma empresa. Mas sim, a empresa da sua família, isso faz sentido, seu Alfredo. Então, geração X era o perfil empreendedor. Então, o que você me falou sobre a sua trajetória, Daniel, faz sentido. Porque você empreendeu. E a geração Y, novas experiências, adquirir conhecimento, a rotina dinâmica, desafio. Você foi fazer um doutorado lá fora, voltou. Então, está me parecendo que se encaixa. E eu achei isso interessante. Eu, ouvindo vocês, eu fui escrevendo, eu falei, check. Parece que faz sentido. Então, eu queria ouvir de vocês agora, antes de eu colocar vocês em caixinha, porque isso é horrível. Ninguém gosta de ser colocado em caixinhas. O que vocês acham dessas caixinhas que eu estou meio que colocando vocês aqui? Eu vou ouvir agora. Estou sendo cruel, seu Alfredo, ou estou sendo carinhosa? Tranquilo. Não, Karina, eu acho o seguinte, eu não vejo problema, eu nunca tive problema com computador. Apesar de ser da geração dinossauro, eu nunca tive problema com computador. Quando saiu o primeiro Apple, e que começou, ainda eram aquelas linguagens dedicadas, era complicadíssimo. Eu me dedicava de tal forma que minha mulher um dia chegou e disse, ou é o computador ou sou eu. Né? Quem ficou, Alfredo? Quem que ficou? Quem ganhou? Mulher, ou o computador ou eu. Então, mas quem que ficou? O computador? Eu dedicava com tal afinco para aprender aquela linguagem de máquina, para poder operar um simples computador que na época tinha 64K, que hoje em dia qualquer relógio tem, né? E foi evoluindo. Quer dizer, eu acho que é um problema um pouco de como é que cada um se adequa, se interessa, etc. Tem muita gente que, mesmo jovem, que simplesmente não se adapta, não vai...
como se diz, não Corre pega. atrás. O problema é correr atrás e resolver. Né? Tanto é que, quando eu me elegi lá presidente do Grupo Interamericano de Editores, uma das coisas no programa era introduzir a internet entre as câmaras latino-americanas para que pudéssemos corresponder entre as câmaras. Olha, foi uma luta, porque pouquíssimas tinham sequer condições de instalar a internet em suas câmaras. Isso hoje parece assim coisas piada, né? Além, né? Mas foi, quer dizer, isso foi dos anos 80. Né? Não. E ainda era tudo na base do telefone, da carta, né? Do fax, do carimbo. Do carimbo. O carimbo, Mas, cara. O carimbo. As coisas evoluem, você tem que acompanhar. O carbono, eu lembro do carbono. Né? Comprar papel carbonado para fazer TV de casa. Então, o problema de caixinha, Karina, eu acho que cada um se coloca na caixinha que quer. Né? É que eu forcei a barra aqui para gerar um incômodo. O que vocês acham da caixinha? Mas eu me coloco na caixinha dos dinossauros. Não se incomode, eu já estou... Eu acredito que, assim, em relação a essa geração X, que seria uma geração de empreendedores, Karina, eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, né? Eu fiz GV, é uma faculdade que era considerada, enfim, muito boa, tal. A gente não tinha matéria de empreendedorismo na GV, né, na minha época. E o sonho de todos nós, e eu era um deles, né, era trabalhar numa empresa de bens de produção, fazer um programa de trainee, que eram os primeiros programas de trainee, eu estou falando do começo da década de 90. Então, a gente não foi treinado para empreendedorismo. Eu sempre gostei, desde pequenininho. Eu lembro que eu lia livros sobre isso. Eu fiz vários projetos. Eu fiz projeto para abrir a academia de ginástica. Eu fiz projeto para comprar a livraria da Vila, um pouquinho antes do Samuel. A gente não chegou muito longe de comprar a livraria da Vila. Hoje eu fico bem feliz que não tenha comprado, porque eu acho que eu não tenho a menor cancha para ser livreiro, né? Eu acho que ser livreiro é muito difícil. Eu realmente louvo os livreiros, porque eu acho uma dificuldade impressionante. Distribuidora de livros, enfim, eu fiz projetos para um monte de coisa e demorei um tempão para abrir o meu primeiro negócio. E muita gente que eu conheço, enfim, da minha geração, vamos dizer assim, não empreendeu, né? Eu acho que eu me coloco na caixinha de empreendedorismo, mas eu não sei, eu tenho enormes dúvidas se a geração X, que é essa que eu nem sabia que eu era, mas já que eu sou, enfim, eu nem sabia que essa geração X era uma geração ligada a empreendedorismo. Não, mas que tinha essa inquietação de querer empreender. Não necessariamente o fez, mas isso pela minha pesquisa. Pode ser, não. Eu realmente eu não entendo disso. Eu também não. Eu fui pesquisar. Me passaram um brief. Aí eu pesquisei, aí eu fiz a minha colinha aqui, vocês foram falando, eu fui fazendo Deu certo. Check, estava lá. Deu certo. Tá bom. Então, estou nessa caixinha, para mim tá tudo bem. Vai lá, Isabel. Olha, é uma pergunta difícil de responder mesmo. Essa inquietação millennium tem a ver contigo? Não, então, eu acho que tem a ver com todos nós, saindo pela tangente, ó. Ai, safada. Mas, completando a saída pela tangente, tem a ver com todos nós, e eu acho que a gente vive num momento que nunca foi tão fácil a gente aprender coisas. Então, você, sei lá, eu me pego às vezes, né, numa reunião de negócios, de trabalho, não sei o que, ou num curso e tal, tem um assunto ali que eu não domino, que eu nunca ouvi falar, abre uma janelinha, pesquisa, minimamente você sabe do que as pessoas estão falando. Então, tipo, a informação ficou muito fácil de conseguir, ainda que, né,
não estou colocando isso como uma coisa absolutamente positiva, porque tem graus de aprendizado, a gente que trabalha com educação sabe o que é você aprender de fato, você ter uma transformação pelo aprendizado e você colecionar informativos, né, o que é muito diferente. Mas, enfim, tentando responder a pergunta, eu tive contato com o computador criança, que meu pai era arquiteto e ele teve oportunidade de trazer para casa uma primeira máquina, assim, que o escritório deu para ele, e aí era super engraçado, assim, eu vendo hoje, a gente usava tudo errado, na verdade, porque, tipo, não podia mexer. E o princípio da tecnologia hoje é quanto mais você fuça, quanto mais você mexe, né, melhora, enfim, né, você aprende mais rápido, as coisas são feitas para você mexer sozinho e tal. Então, mas a gente tinha em casa um computador que ficava até com um plastiquinho em cima, assim, tinha uma capinha do computador para não pegar pó, eu acho que era isso, no teclado. Na minha casa também tinha uma capa horrorosa. E o computador era um para a família inteira, que ficava na sala. Ficava na sala, exatamente. Era um para a família inteira e tal. Então tinha. Aí, de repente, aí as coisas foram evoluindo um pouco, mas enfim, pelo menos eu tinha essa. Sei lá, essa possibilidade de ter a máquina dentro de casa e poder ligar, poder fazer alguns exercícios da escola. E na escola eu lembro que tinha uma coisa de informática, mas é que é isso, né? Hoje a gente, quando vai falar de tecnologia, de aprendizado, desse momento que a gente está, aprender ou não aprender a mexer no computador é o menor dos problemas, não é isso, né? É outra história, o raciocínio é absolutamente outro, né? A tecnologia não é o device, é a maneira como você se relaciona no seu cotidiano com a nova informação, é a maneira como o seu raciocínio é aplicado, enfim, como a gente percebe o mundo de uma maneira diferente, enfim. Eu lembro que eu estava até... Enfim, tudo tem tecnologia, né? Um moinho de vento tem tecnologia, né? Então, não é você dominar o aparelho que vai te deixar uma pessoa mais tecnológica, não. É você entender como essas operações novas acontecem, como que a gente consegue, daí, melhorar a nossa vida, encurtar caminhos, deixar a máquina fazer coisas que o homem não precisa fazer para a gente ser mais criativo, para a gente gastar tempo com outras coisas, né? Então, enfim, eu acho que o mercado editorial, eu acho um pouco dúbio, aí eu até queria ouvir os colegas aqui, porque a sensação que eu tenho é assim, hoje, por exemplo, eu tenho mais... talvez subsídios para entender um pouco uma revolução como a da Apple, vamos assim dizer. Então, você ler livros do Steve Jobs, ver filmes e tal, eu falei assim, nossa, isso estava acontecendo numa época em que eu já tinha uma certa atuação e tal, mas só agora que eu consigo, de fato, entender a importância disso e tal. Então, tem esse distanciamento também histórico da gente conseguir se encaixar num lugar, porque tudo acontece muito rápido e às vezes você olha para 5 anos e fala, nossa, agora eu entendo o que estava acontecendo. E o mercado editorial também demorou muito para colocar essa roda para girar. E até hoje a nossa maneira de fabricar livro, né, ela tem esse lugar ainda que quase uma linha fordista, né, de produção. E eu acho que agora a gente começa a olhar para certos softwares, para certas maneiras diferentes de se fazer, para maneiras diferentes de se consumir, de se ler e tal, sem colocar em juízo de valor do que é melhor do que é pior. Mas o mercado editorial de livros digitais, por exemplo, ele foi... quase minado no começo, porque a gente também não sabia modelo de negócio, a gente não sabia qual era a tecnologia que ia vingar, as editoras também não têm muita bala na agulha para fazer investimentos muito altos para conseguir, né, enfim, arriscar uma coisa que não sabe se vai dar certo ou não, tipo, tudo certo nesse sentido, mas agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo, é um pouco essa sensação que eu tenho, entrando no mercado editorial aqui, que eu não sei se era muito o gancho da conversa, mas... Não, era total, era a minha próxima pergunta, tipo, você introduziu melhor do que eu faria a minha próxima pergunta, porque assim, eu ia falar, lançando luz, puxando isso tudo geracional
por que motivo que a gente está aqui, que é o mercado editorial, como é que vocês viam na época que vocês entraram, como é que vocês olham antes e perspectiva para o futuro. Tipo, o que a gente tem? Porque eu vejo o mercado editorial, ainda, acho que principalmente há de 2 anos para cá, que foi quando eu entrei para o audiobook, e eu confesso que sair da CBL, de uma organização de classe, para uma empresa multinacional sueca, foi tipo assim... Cara, minha cabeça deu um tilt. Porque sai quase que de um processo artesanal para um processo muito tecnológico. E sem juízo de valor, eu acho. Porque assim, o artesanal ele é lindo também. Mas assim, são formas de você consumir conteúdo. E até de consumo de conteúdo que eu vi assim, como é que é o meu consumo? Como é que eu vou vender um audiobook? E como é que seria o meu consumo de audiobook se eu sou tão leitora de papel? Uhum. Então, eu me vejo como consumidora. Então, assim, eu acho que, brincando de passado e futuro, passado, presente e futuro, dentro dessas caixinhas, mas a gente também somos pessoas do presente, como é que vocês olham? O olhar de cada um de vocês para trás, o que mudou, e perspectivas para o futuro. Se somos pessimistas, otimistas, realistas, uma mistura disso tudo. Posso Quem começar? quiser falar primeiro... É isso que eu... Quem quiser brincar primeiro. Eu vou me arriscar aqui primeiro. Eu vou falar só num pedaço, porque a pergunta daria... Né, é enorme. Ficar horas Isabel levantou uma bola. Isabel levantou a bola, eu fui além e agora... Eu vou tentar resumir meu pensamento, porque senão ficar muito tempo aqui falando não dá certo. A primeira coisa, eu acho que a digitalização ela foi um pouquinho mal compreendida. O principal impacto da digitalização no nosso meio, ele foi na parte de produção do livro, num primeiro momento. Ele não foi na parte de distribuição do livro. Eu estou falando de um primeiro momento, estou falando lá atrás. Eu lembro direitinho de uma forma Composer, que tinha, o Alfredo vai lembrar até de máquinas um pouquinho mais antigas, né? Mas eu lembro perfeitamente final da década de 80, eu estou falando, uma forma Composer, ela tinha margaridas. Então a gente tinha que ir trocando as margaridas, porque cada tipologia e cada negrito e cada itálico precisava daquilo. E cada folha de papel impressa depois viraria um fotolito, que a maioria das pessoas nem sabe o que é, né? Mas basicamente é um filme para que depois você possa imprimir. E custava uma fortuna. Eu estava falando outro dia com meu pai sobre... a gente teve um projeto durante um tempo de livros didáticos. Então, 4 fotolitos, porque eram 4 cores, assim, só os fotolitos custavam, e eram altamente inflamáveis, além do mais, né? Então, tinha que tomar um cuidado gigantesco com eles. Então, quando você teve essa mudança da digitalização, o custo de produção de um livro, ele despencou. Ele foi lá para baixo. Então, a partir daí, você começou a ter diversas outras editoras e modelos de negócio menores e manufatureiros, vamos dizer assim, né, que começaram a entrar no mercado. Isso desse lado. A partir, na outra ponta, acho que 2007, se eu não estou enganado, que o Kindle entrou, né, que começou para valer. Um pouco antes disso, você tinha tido Sony, etc. e tal, mas você começou a ter uma distribuição do e-book. Houve um boom nos Estados Unidos de venda, depois de alguns anos, e aqui no Brasil isso daí não existia praticamente. Então, realmente, as editoras brasileiras demoraram a compreender que poderia ser um caminho interessante, mas esse foi só um dos caminhos. Hoje a gente tem diversos modelos de negócio ligados à digitalização, venda pelo celular, venda de pedaços, venda de plataformas, né, tipo, estilo Netflix. A gente tem um monte de modelos de negócio e eles são muito interessantes. Para o futuro, então, já dando um pulinho rápido, porque senão fica muito longo. Para o futuro, eu acho que, assim, depende do tipo de editora que você quer ser. Eu vou analisar o lado da editora, não vou entrar em livraria, distribuidora, etc., mas uma editora como a Contexto, eu acho que o nosso caminho é um caminho mais ou menos... sabe, livro a livro, trabalho de editor mesmo, trabalhar o conteúdo, etc. e tal. Por quê? Porque eu não preciso vender 100 mil exemplares de um livro para ganhar dinheiro, né? Para ter um modelo de negócio que vale a pena. A gente precisa fazer muito bem feito um determinado número de livros, porque ele vai ter, eu acredito, pelo menos, sempre um nicho de leitores. Se a gente fizer bem feito, olhando, obviamente, o mercado e olhando os vários modelos de negócio pelos quais eu posso distribuir o meu livro e também apresentá-lo, divulgá-lo,
que também tem essa vertente que a gente usa muito a internet, claro, né? Então, eu acredito que uma editora do estilo da Contexto possa encontrar esse caminho. Editoras maiores, talvez realmente elas tenham que encontrar modelos híbridos e, enfim, já pensar em personagens, pensar eventualmente em parcerias com estúdios ou parcerias com empresas de audiobook, por exemplo, para já nascer um livro multimídia. Enfim, existem várias outras maneiras que você pode fazer, elas têm que ser estudadas, mas eu acredito que o mercado editorial ainda tem muita lenha para queimar. A gente, ao contrário de, por exemplo, gravadoras, que a maioria delas desapareceu, as editoras estão todas aí. Então, poucas tiveram problemas, poucas, de verdade. Houve consolidações e tal, mas as editoras também, um monte de editoras bem pequenininhas, excelentes, e que estão no mercado, e estão conseguindo sobreviver bem. É isso. Quem? Bom, acho que me toca agora, né? Olha, eu acho que nós, editorialmente, evoluímos muito pouco. Quer dizer, tirando essa parte de melhorar a parte instrumental, utilizar sistemas computadorizados e publicar algumas coisas em e-book, livros, audiobooks, etc., nós, como um todo, evoluímos muito pouco. É bem como você disse, Karina, se a gente olha o que acontece lá fora, nós estamos ainda na idade da pedra. Nós, no setor editorial como um todo, nós olhamos muito para o nosso umbigo, para dentro, e pouco olhamos para fora. Já tem aprendizados lá fora que nós, e isso talvez seja até um defeito brasileiro, dizer, o que funciona bem lá fora não vai funcionar nunca no Brasil. E com isso a gente se blinda e não progride nunca. Você vai, por exemplo, nas reuniões internacionais da IFRO, que é a entidade que reúne as entidades de direitos reprográficos. Não se fala mais de pirataria, de cópia xerográfica. Se fala de como é que se vai proteger ou como é que se vai vender direitos autorais na internet, com toda a sua complicação. Aqui não, aqui nós estamos preocupados ainda com a cópia xerográfica. Não que não seja importante, mas nós não estamos olhando o que existe de novo e olhar para frente como é que a coisa evolui lá para frente. Esse é um problema que eu acho que nós temos aqui no Brasil e que temos que evoluir muito. E temos uma indústria extremamente dependente de vendas governamentais. Então, conforme a dor de barriga do momento, nós passamos a ter gastrites editoriais e tem catástrofes totais no mercado. Se vende ou não vende. E aí de repente, vem uma compra grande e todo mundo alivia, etc., e vai dar um passinho para frente. Mas nós trabalhamos uma coisa que realmente olhe para frente, faça uma coisa que faça crescer, ou a gente busca experiências externas e tenta não copiar, mas adaptar ao nosso cenário, ou então nós vamos continuar na idade da pedra mesmo. E eu acho que nós não evoluímos muito nesse tempo. Desculpe ser
ser crítico nesse sentido. Não pede desculpa não, Ed. Você pode tudo. Eu sei que tem gente que vai cair de pedra em mim, mas é assim, não é exatamente, é bem como a Isabel disse, não é o fato de usar o computador que você progrediu. O computador é mera ferramenta, etc. Mas é tudo o que está em volta que você precisa ver como é que eu posso fazer uso disso. Né? Quer dizer, como é que pode... E nós temos também a mania de radicalizar as coisas. Quer dizer, em um determinado momento, o e-book é a moda da vez. Depois é o audiobook, que é a moda da vez. Depois não sei o que é a moda da vez. E vamos pulando de moda em moda, né? E nunca fazemos algo realmente bem estruturado para tocar. Eu não me excluo disso, pelo amor de Deus, não sou exemplo. Né? Mas essa é a análise que eu faço. Isabel. Não, então, eu já tinha, né, falado antes, mas eu tendo a concordar com o Alfredo nesse sentido de assim, eu acho que a gente evoluiu pouco dentro do espectro de tempo que o mundo já trouxe novas soluções, né, e isso, enfim, mostra um pouco, não sei, a maturidade do nosso mercado e como a gente às vezes tem uma certa dificuldade de sair do nosso... É que é isso também, né? Não é num tom de crítica falando isso, porque o nosso mercado... É muito difícil trabalhar com cultura no nosso país, né? Tem muito pouco incentivo, as margens são muito baixas, a gente ainda tem uma população leitora muito pequena face ao nosso potencial de produção, né? A nossa produção é muito boa, né? A gente tem... editoras fantásticas, maravilhosas, produzindo um monte de coisa interessante, bacana, enfim, que tá aí no mapa do mundo, né, em termos de qualidade, e a gente ainda tem uma questão estrutural que dificulta muito o crescimento do nosso setor. Enfim, correndo o risco, né, de sofrer críticas aqui dos nossos ouvintes, ou telespectadores, não sei como chama, do nosso público, mas pegando um pouco no gancho do que o Alfredo colocou, de às vezes esse medo que a gente tem de olhar para fora, né, e tentar, e achar que o que é de fora não serve para a gente e tal, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um fellowship no Canadá, na parte do Quebec, e simplificando muito, muito assim, né, acho que quem quiser, de fato, pesquisa um pouquinho mais, mas só para não tomar muito tempo aqui, em dado momento eles entenderam que faz parte da cultura, especialmente do Quebec, né, que divide uma questão ali francofônica com o resto do Canadá, então tenta sempre manter essa identidade, então em todos os aspectos culturais, etc., entendeu-se que é muito difícil manter uma editora, as margens são pequenas, a população leitora era pequena também no Canadá, eles têm essa questão, né, de população, né, de escassez de população e tal, então fizeram um plebiscito e a população votou para que parte dos impostos sirva para subsidiar as editoras. Então, se você abre uma editora, você tem ali alguns anos para colocar o seu negócio de pé, e se você atingir certas metas, você começa a receber um subsídio do governo para crescer. E aí você tem algumas metas para cumprir, tal, mas existe a possibilidade de você construir o seu negócio de uma maneira muito honesta e muito competente. Então, sei lá, acho que são também exemplos que mostram que não é uma dificuldade só de Brasil, que existe uma dificuldade de se trabalhar com cultura de uma maneira geral, né?
são conteúdos muito caros, né, muito preciosos e devem ser acessíveis e vivem nessa dinâmica dessas polêmicas de ser gratuito porque é um conhecimento, então tem que ser distribuído, mas tem o copyright, então tem que ser cobrado, e eu acho que essas discussões que ainda são de base do que é o mercado, acabam às vezes impedindo novas, né, de um desenvolvimento, assim. Não estava muito preparada para esse papo, não sei se eu vou me arrepender amanhã, vou pedir para apagar esse vídeo da internet, falar o que a Isabel falou, tá lá para todo sempre. Mas tem um pouco essa sensação mesmo da gente poder mudar nosso mindset, né, e começar a olhar para esse mundo que tem alguns lugares que não vão voltar atrás, e se a gente, de fato, não começar a colocar o pezinho, vai ficar mais complicado do que já está. Mas, Isabel, só complementando o que você falou, favor. Você que trabalhou lá naquela maravilhosa biblioteca infantil em München, sim, você viu que é o caso, por exemplo, da divulgação e a promoção da leitura na Alemanha. Aqui nós fazemos no Brasil campanhas de promoção de leitura, a gente faz todo mundo acha que já está todo mundo alfabetizado, todo mundo interessado no livro, etc. E lá que é um país que lê diuturnamente, em que o hábito de leitura está arraigado, eles continuam persistindo e fazendo diuturnamente a promoção do livro e a promoção da leitura. Na França é a mesma coisa. A Espanha é a mesma coisa. E nós nos satisfazemos com atividades spot. Puff. É a atividade do momento. Eu acho que tem muita coisa sendo feita, talvez numa escala que não atinja uma grande, né, população, mas sim, tem aprendizados que a gente olha para fora, né? Até isso que a gente estava comentando, né, da leitura do impresso e do digital. Em mercados mais maduros não tem tanta essa dicotomia, né? Porque é conhecimento, ler, né? Então, seja o audiobook, seja o impresso, você está ali, você está, enfim, usufruindo dessa oportunidade. Então, de fato, a gente tem questões estruturais aí bastante problemáticas que devem ser observadas também, mas, enfim, eu vejo também muitas iniciativas, né, numa escala talvez menor, que podem, de repente, alcançar aí e devem existir. Eu sou otimista. Passa a régua, tem um otimismo aí, né? Eu vou perguntar para vocês, porque, em teoria, eu tenho que terminar daqui a 7 minutos. Mas tem 4 perguntas aqui que o pessoal fez para eu reproduzir para vocês. Tudo bem se a gente passar do tempo um pouquinho? Tudo bem, eu só vou ter que sair um segundo para pegar meu cabo, tá? Que vai acabar a bateria daqui a 15, mas eu vou... E quando eu sair, eu juro que eu volto, tá? Eu prometo. Tá bom. Então, tá bom. Então, eu vou aqui... Eu não vou fazer as perguntas na ordem que elas apareceram, porque tem uma que tem referência com isso que a gente estava falando agora, e as outras são mais gerais. Então, eu vou pular a ordem, só para ninguém ficar magoado comigo. No caso, Cimei, você foi o primeiro a perguntar, mas você não vai ser a primeira pergunta que eu vou falar aqui, tá? Calma, Cimei. A Denise Arantes Gentil pergunta, ela acrescentaria na minha pergunta lá atrás sobre esse tema, se a competição que as próprias editoras fazem no mercado, sem nenhuma regulamentação de preço, se isso também é uma forma da gente ter um atraso também no mercado brasileiro. O que vocês acham disso? Alguém? Alfredo, por favor. Fala, Daniel. Não, muitos, eu diria 2 décadas atrás, quando eu soube que existia um negócio chamado preço fixo,
Eu achei aquilo maravilhoso, achei que era algo que poderia ser excelente para o Brasil, apesar de todo o liberalismo que esse país vem tendo há muitos anos. E, enfim, a gente começou a discutir isso, acho que na CBL, na ocasião, mas a coisa não foi para frente porque alguns dos players importantes que hoje mudaram de ideia acharam por bem que aquilo não seria bom para suas empresas naquela ocasião. Então, a gente, na época que a gente talvez tivesse alguma chance de passar alguma lei de preço fixo e tal, a gente não conseguiu, e agora é absolutamente impossível que qualquer coisa dessa direção passe. Eu acho que a gente tem que isso, para mim, é um dado de mercado, um dado de realidade, não vai haver nenhum tipo de controle de editora, de preços, etc. e tal, e eu acho que as editoras podem, sim, enfim, entrar em contato juntas, por meio da CBL, por alguma instituição, e elas decidirem algumas práticas de mercado melhores. Eu acho que isso pode, sim, acontecer. Agora, eu não acho que isso seja essencial para o mercado ser saudável ou não. Não considero. Bom, eu acho fundamental que se chegue a um acordo, pelo menos entre editores e distribuidores e livreiros, para regulamentar, pelo menos no fio do bigode, isso que o Daniel falou, a questão do preço. É um absurdo que nós chegamos a uma situação que se dá desconto no lançamento do livro. E nós chegamos a um ponto em que parece que nós somos país árabe. Tudo é barganhado. E só que só se barganha com livro, mas com o resto não se barganha. Verdade. E o consumidor foi acostumado não a perguntar qual é o preço do livro, a perguntar qual é o desconto que você me dá. Isso é extremamente nocivo. Isso não quer dizer que os livros que são da cauda longa, os livros que estão em estoque, depois de um certo tempo, não possam ser promocionados. Mas os livros que são lançados, terem descontos logo de cara, é deseducar o consumidor. Eu acho que não só não deve se dar, como a classe toda deve batalhar com muita força, mas muita força, pelo fortalecimento das bibliotecas públicas. Não se abaixa preço com desconto, se abaixa preço reduzindo os custos da estrutura de distribuição e se abaixa o preço na medida em que se dá acesso às pessoas que não têm condições de comprar o livro, de encontrá-los nas bibliotecas públicas. Ora, se as bibliotecas públicas não compram, realmente as pessoas sem poder aquisitivo nunca vão ter acesso ao livro. Pode ser desconto de 20%, 30% ou 50%. Bom, Isabel quer falar ou vou catar aqui as perguntas? Eu acho que eu estou fora, assim, não estou fora, mas eu estou agora, né, nesses últimos anos embrenhada mais nesse mercado da educação e tal. O que eu vejo só talvez a gente se estruturar um pouco mais como setor para brigar junto, sabe? Para a gente não ter essa separação entre editoras, distribuidores e livreiros. Eu vejo que, né, assim, em outros países isso é um pouco mais organizado e os setores se veem como uma única peça, uma única engrenagem, combinam as coisas e levam isso para um poder público para tentar uma legislação que contemple a todos e que seja benéfica para a cadeia do livro, né? No fim das contas é isso, assim, tipo, a gente tem uma série de detalhes na cadeia do livro e que se a editora brigar sozinha, o distribuidor brigar sozinho, a gente nunca vai conseguir chegar num lugar satisfatório para todo mundo, inclusive as gráficas, né, que sofrem aí com a alta de matéria-prima, enfim.
Acho que é mais essa minha colocação. Nós temos que brigar pelo fortalecimento das livrarias. Tá? A livraria é o lugar onde as pessoas se encontram, a livraria promove a diversidade. A venda online, por mais prática que seja, do ponto de vista de promoção, ela pode atingir muita gente, mas do ponto de vista de promoção, ela se limita ao espaço de uma tela. Na livraria, não. Você tem o que nós temos aqui, é um mostruário muito mais amplo e que é muito mais fácil visualizar e folhear do que simplesmente numa tela. Né? Então, as coisas, eu não estou excluindo um e outro, mas eu acho que é fundamental e já está comprovado que os lançamentos funcionam melhor na livraria do que online. Karina, deixa eu só complementar uma coisa para deixar bem claro. Talvez não tenha sido claro. Há 20 anos, eu sou a favor de um controle de preços, de leis de preço fixo, tá? Apenas eu simplesmente não acredito que vai acontecer. Enquanto administrador, eu tenho que conviver com essa realidade, né? Então, meu caminho, como eu não sou gremista, né? Como o Alfredo falou, eu não estou nos grêmios, eu tenho que tocar minha empresa. Na minha empresa, eu convivo com a realidade atual, que é, enfim, uma guerra de descontos. Eu simplesmente não vendo para algumas varejistas que colocam o preço do meu livro lá embaixo. Eu faço isso na prática, não vou dar o nome dessas varejistas, mas é isso que eu faço dentro do meu microcosmo, tá? Mas eu sou super a favor do preço fixo. É uma pena que é difícil que isso passe, só isso. Sim. Gente, vou passar aqui para a próxima pergunta do Cimei. Pandemia, ameaça de impostos para os livros, falta de incentivos e políticas públicas para a leitura. Qual a visão de vocês sobre o futuro para o mercado e para o público em geral? A gente falou um pouco de futuro, que somos otimistas, mas não falamos muito sobre a luz do que a gente está vivendo agora. Então, tempos pandêmicos, que como a gente falou aqui quando começou, tudo bem dentro do possível. Tudo bem dentro da realidade possível. O que vocês acham, como vocês olham quando esse tempo passar, como é que vai ser, que consequências a gente pode, quase que, não sei se é adivinhação ou de dados que a gente já pode enxergar sobre como a gente vai, como ficaremos, como o mercado editorial se comportará daqui, sei lá, 2 anos, que a gente pode olhar. Gente, saindo por um viés muito pessimista essas perguntas, gente. A gente vai sair daqui mal depois dessa mesa. Não era o meu objetivo. Não. Eu sou otimista quanto ao futuro. Eu acho que a gente colocou várias coisas otimistas aqui também. Então tá bom. Então tá bom. Bom, já me colocando bem rapidamente também, eu acho que infelizmente a gente vai ter um futuro onde se não houver algum tipo de incentivo, quer seja de governo, que está difícil com esse governo que a gente tem, quer seja da classe, enquanto classe, para que livrarias se mantenham ou abram novas livrarias, até porque a gente tem 2 redes que a pandemia dificultou mais ainda a vida delas, que elas já estavam com problemas bastante grandes e a pandemia dificultou. Então, se a gente não tiver algum tipo de trabalho de classe ou governamental, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em manter livrarias abertas. E isso, eu também concordo com todo mundo que está aqui, quer dizer, livrarias são essenciais. Eu acho que, enquanto a gente tiver livro físico, e eu acredito que o livro físico vai sobreviver, bom, para sempre, eu não sei, mas por muitos e muitos anos, livrarias são essenciais. Então, eu acho que a gente consegue chegar no público, mas se a gente não fizer um trabalho, a gente vai ter uma dificuldade muito grande e vai acabar ficando na mão de meia dúzia de 1 ou 2 varejistas online, e isso vai ser péssimo para as editoras. Bom.
querem falar? Isabel, Alfredo, passo para uma próxima pergunta. Não, realmente o problema, Karina, é o seguinte: nós editores e nós, sociedade, temos que nos dar a mão e resolver os nossos problemas. Nós não podemos ficar esperando que outros resolvam os nossos problemas. Nós temos uma tendência, lamentavelmente, no Brasil, de jogar a solução do problema a terceiros. A entidade jogar o problema seja resolvido pela entidade de classe, que o problema seja resolvido pelo governo. Quando nós podemos resolver a maior parte dos problemas. Se nós nos damos a mão e dividirmos um pouco as tarefas, nós podemos, sim, resolver os problemas. E não é tão difícil. Mas se a gente fica só esperando e só demandando de terceiros, não vai funcionar nunca. Quando eu fui presidente da Fundação Dorina para cegos, tinha um grupo de cegos que fazia uma campanha enorme para que fosse introduzido o DAISY para a leitura dos cegos. E foram ao governo, queriam regulamentar, queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, o governo devia fazer, e, obviamente, nunca saiu nada. Aí, o que eu fiz? Eu juntei 3 engenheiros e disse, vamos fazer esse troço funcionar. E publicamos os primeiros livros digitais no Brasil, para cegos, que tanto dava para leitura de tela como leitura em áudio do texto. Depois, obviamente, a coisa evoluiu para o EPUB, coisas desse tipo. Mas ou a gente faz essas coisas acontecerem, ou não acontece. Porque nós ficamos sempre esperando, dependendo de terceiros, da boa vontade de terceiros. E isso é que nós temos que nos conscientizar. Ou nos damos as mãos e fazemos, ou então... E acho que dá. Essa é a minha mensagem otimista. Dá. Eu gosto de mensagens otimistas, apesar do terreno tão difícil de ser otimista. Mas não é, a dificuldade é para ser superada. Não é para, como se diz, ser vista como um peso. Lógico que é um peso no sentido... Você tem que carregar a pedra, tem que transformar, etc. Mas tem que resolver, pô. Não tem perhaps, como dizia antigamente. Bom, eu tenho que fazer uma retratação aqui, porque o presidente da CBL me puxou a orelha aqui, que parece que eu falei mal da CBL. Gente, eu fui muito feliz trabalhando na CBL. Desculpa, Vitor, eu não quis falar mal da CBL, não. Eu quis falar do meu choque cultural de sair de uma empresa brasileira para uma empresa sueca. Desculpa. Vou pedir desculpa para você depois, vou te ligar. Perdão. Levei um puxão de orelha aqui nos comentários. Agora a pergunta do Léo, que diferente de mim, que levei um puxão de orelha do Vitor, seu Alfredo, você levou um elogio aqui do Léo, Leonardo Neto, do Publish News, falou, Alfredo, você é, na minha opinião, um símbolo que representa a internacionalização da nossa literatura e produção editorial. Teve papel fundamental nesse processo e é reconhecido por todos os seus colegas por isso. Como você vê esse caminho percorrido pela sua geração até aqui e o que as novas gerações têm feito para seguir adiante? Está vendo, seu Alfredo, a nossa situação? Obrigado, a minha geração leva puxão de orelha, você leva o elogio. Eu tenho muito a aprender com você, seu Alfredo. Sim, dona Karina. Você vê? Vou chamá-la de dona, de senhora. Tá bom. Tá bom. Desculpa, Alfredo, é muito estranho. Obrigado. Não, eu acho que pode parecer pretensioso,
Mas eu acho que tudo passa por um problema chamado, isso é um problema não é só da nossa classe, é um problema brasileiro, passa por um aspecto de educação, né? A nossa educação no nosso país, inclusive, é muito fraca, é muito deficiente, né? Quer dizer, tudo isso passa por isso. Então, o que temos que fazer efetivamente, e a nova geração tem que fazer, e conscientizar disso, de se preparar, de se informar melhor, de tentar sair do país, olhar um pouco lá para fora, ver o que está acontecendo, voltar, trazer, tentar novos métodos, etc., para que efetivamente as coisas possam evoluir. Se tem condições, tem, né? Agora, precisa evoluir. Graças a Deus, nós vamos ter agora, daqui 2 anos, uma presidente da União Internacional de Editores brasileira, né? Que é a Karine. Karine Pança. Karine Pança. Né? Minha xará. Que, como se diz, ou nós aproveitamos esse gancho e entramos no circuito, né? Ou então vai ser mais uma oportunidade perdida, né? Eu espero que não, e que a gente dê suporte a ela para que ela possa fazer uma boa gestão, né? Sim. Gente, é isso, tem que acabar. Eu queria só fazer uma última pergunta para cada um, que eu acho, mas aí vai ser uma pergunta fofa, porque assim, eu juro, eu fiquei vendo assim, o tamanho da estante do Alfredo, aí chega na geração do Daniel, diminui um pouquinho, chega na geração da Isabel, ficou pequena. A Isso é minha estante, maldade. eu juro que a minha estante está aqui na lateral, mas ela é mais ou menos do tamanho da Isabel, só um pouquinho maior. Peraí, Mas tem eu mais confesso que a aqui, minha ó. biblioteca. Ah, Compacta. não, mas ainda menor. Tem bastante aqui, tem Minha, bastante aqui sim. a minha maior estante, eu confesso que ela está dentro do meu Kindle. Eu fiz muitas doações para sebos e bibliotecas. Eu já estou mais Como tecnológico. o Ricardo Não, disse, dentro do armário. Dentro do armário. Só para me defender aqui, na verdade, a minha biblioteca mesmo está em outro cômodo aqui, são remanescentes. Todos são orgulhosos das suas bibliotecas. Todos são orgulhosos das suas bibliotecas. E aí eu acho que inspirada eu adorava aquela mesa, a última mesa da Flip, sabe? O livro de cabeceira. E aí eu queria que a gente fechasse gostoso, sabe? Qual é o último livro que vocês leram que foi muito legal, ou o livro que marcou a vida de vocês, ou um livro que vocês falam, esse aqui vocês têm que ler, que não seja da editora de vocês. Não vale fazer propaganda aqui. Não vale. Só para a gente fechar, e aí eu saio de cena e deixo o Ricardo entrar aqui para fechar o papo. Quem quiser ir primeiro. Daniel, você falou que é fácil, então vai lá. Fácil. Quem falou aí que era fácil? Fácil. Tem tantos, mas eu vou falar 2 rapidamente também. Livro da Vida, 100 Anos de Solidão, sem dúvida nenhuma. Um livro que eu já li algumas vezes ao longo da minha vida. Eu sou absolutamente apaixonado, não só pelo Gabriel Garcia Marques, como por esse livro especificamente. Acho absolutamente espetacular. Mas eu quero também falar de um outro livro que eu li há pouco tempo também, que eu recomendo muitíssimo, que é O Esplêndido e o Vil, da editora Intrínseca, que fala sobre a vida do Churchill, mais ou menos de 39 até 45, numa história do cotidiano. Então, o dia a dia dele, como a família vai vendo, o que ele faz, como é que ele se comporta, é uma reprodução da época absolutamente sensacional. Recomendo muito para quem gosta de livros ligados à história do cotidiano / guerra. Já anotei aqui. Bom, vou falar então do meu. É muito difícil essa pergunta, né? Sempre a gente se coloca nessa saia justa, porque quem gosta de livro, gosta de livro. Então, não vai, né, escolher um ou outro, assim. Então, até esse lance da biblioteca, né? Eu estava brincando antes que eu fiz uma doação de livros antes
de eu me mudar para essa casa que eu estou morando agora. E ficaram realmente esses livros que significam alguma coisa, né? Que falam com a minha vida e tal. Então, é sempre mais de 1, mais de 10, mais de 50, sei lá. Mas eu... tem um que, enfim, que me veio agora na cabeça, que me ressoa de tempos em tempos, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Ah, eu amei. Gente, foi uma surpresa, sabe? Enfim, eu acho que tem outros livros marcantes na minha vida e tal, mas acho que esse livro eu fui super despretensiosa e me debulhei, assim, foi uma coisa louca. Eu também. Compartilho, Isabel. Nossa, me debulhei. Olha, eu não, Alfredo. eu realmente não sei. Eu tenho, na realidade, o livro que mais gosto é o que sempre estou lendo atualmente. Que a gente vai lendo, o que acaba gostando. No momento eu estou lendo a biografia do Cromwell. Tá? É uma pequena biografia de 1000 e tantas páginas, são 3 volumes, é da Todavia, então não é da minha editora. E é muito bom. Foi só para tornar o desafio mais provocante. Mas tem o Menino Maluquinho também, que é um clássico e dá melhoramentos. Não, e esse, Menino Maluquinho, né? E o Flix também, né? E o Flix também, que os realmente... Os livros da sua mãe são ótimos. Obrigado. Obrigado pela retribuição. Eu ia falar, Isabel, que fez literatura infantil na Alemanha, no João Felpudo. Sim, o Struwwelpeter. Struwwelpeter, E que nós chegamos a reeditar aqui, e que foi, quando nós reeditamos, um grande flop. Né? Todo mundo dizia, não, vocês precisam reeditar, que o João Felpudo era... E nós reeditamos. Foi um flop desgraçado. Bom, mas tem uma questão cultural, né, nessa obra, mas é importante que ela esteja aí à disposição, né? Eu acho um feito muito bacana. Gente, super obrigada. Prazer. Ricardo, acho que a gente não fica na mesma tela, mas obrigada pelo convite. Eu não sei se eu atendi as expectativas, se o caminho que você queria era esse. Eu me diverti. Espero que vocês tenham se divertido também. Super. Peguei leve, seu Alfredo. Espremi muito. Deu tudo certo? Foi ótimo. Eu também aprendi. Tá bom. Então tá bom. Obrigada, gente. Que bom. Daniel, prazer te conhecer. Isabel, Alfredo, que bom revê-los. Igualmente. Um beijo. Apareça. Eu não sei o que eu faço agora. Aparecerei. Tá vacinado, seu Alfredo? Como? Tá vacinado? Já tomou vacina? Vacinadíssimo. Yes. Coisa boa. Não esqueça que eu sou dinossauro. Os dinossauros são os primeiros. Maravilhoso. Então tá bom, assim fico feliz. Ricardo, eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Eu não sei se você vai cair. Opa! Pronto. Acho que, ele fez alguma coisa. Agora ficamos nós 3. Ricardo. Pronto! Olha eu aí. Gente, acho que foi uma das mesas mais gostosas, mais divertidas. No mínimo foi a mais divertida. Que legal. Olha, eu já fiquei morrendo de vontade aqui de fazer uma parte 2 dessa conversa. Foi muito, muito boa. A gente tem aqui, eu acho que mais umas 3 perguntas que nós não conseguimos fazer. Vocês contribuíram bastante. Obrigado, Alfredo, Daniel, Isabel. Foi um prazer. Muito obrigado. Isabel, eu não te conhecia pessoalmente ainda. Como eu falei para a Karina, não é bem pessoalmente ainda, é meio pessoalmente, né? No online é meio pessoalmente, mas muito legal. Acho que foi muito rica essa conversa. O pessoal no Facebook está elogiando, está agradecendo. Obrigado, pessoal do Facebook, pela audiência também. Obrigado por terem participado aqui com a gente, foi muito legal. Daqui 15 dias, nós teremos uma nova Conexão Metabooks, que vai ser um bate-papo
com o Gerson Ramos, Bruno Zolotar e Jaime Mendes. Como eu leio as pesquisas? Um time. Que legal. Para que servem as pesquisas de mercado? Pesquisa da CBL Snell, a pesquisa da Nielsen, de GFK, e como que eu uso isso na prática? Então, daqui 15 dias a gente está de volta aqui. Obrigado a todos.